As lições de hoje e de amanhã vão tratar do pecado de Moisés. Qual foi o pecado de Moisés? Preliminarmente, irmãos, a gente pensa da seguinte maneira: Moisés era um homem santo de Deus, Moisés trabalhava para Deus, era um servo de Deus, obedecia a Deus, obedecia a Deus de maneira total, de maneira integral, fez uma obra maravilhosa. Será que Moisés tinha pecado? Qual seria o pecado de Moisés? Quero ler, irmãos, com vocês o texto de Romanos 3:23. Lá o apóstolo Paulo diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Olha, irmãos, se todos pecaram, Moisés também pecou, mesmo sendo um servo de Deus. É importante, irmãos, a gente ver isso. Os servos de Deus também transgridem. Os servos de Deus também deixam de observar a lei de Deus. Todos pecam, todos estão em pecado e destituídos da glória de Deus. No livro de Números, irmãos, no capítulo, também outro livro escrito por Moisés, no capítulo 20, dos versos 1 a 13, é relatado um evento durante a condução do povo de Israel. Logo no início, imediatamente após a outorga, a dádiva do maná que o Senhor dava diariamente para o povo enquanto estava no deserto. Chegaram um momento, irmãos, com aquele povo ingrato, chegaram no acampamento de Refidim. Se você hoje vê isso lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, também tem a descrição desse evento. Faltava água. Faltava água, irmãos, porque eles estavam no deserto. O povo tinha saído do Egito naquela condição maravilhosa, como diz a Bíblia, com o braço estendido, com mão forte, com atos poderosos. O Senhor tinha atravessado, o Senhor tinha feito com que o povo atravessasse o Mar Vermelho. O Senhor estava conduzindo ao povo, mas o povo era reclamador. O povo era ingrato, era incrédulo. Na verdade, irmãos, aquele povo era um povo irritante. Era um povo insuportável e Moisés estava cuidando daquele povo. Moisés tinha cuidado daquele povo. No livro de Números, capítulo 20, versos 3 a 5, encontramos o seguinte: palavras do povo que tinha sido, há alguns dias, tinha sido salvo da escravidão do Egito. Oxalá tivéssemos morrido. Nós não temos cereais, figos, vides, romãs, água. O povo estava se rebelando contra Moisés e contra Arão, se rebelando contra Deus. Moisés então orou ao Senhor. Orou ao Senhor e disse, estou lendo os versos de Números 20, os versos 7 e 8. Disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles ordenai a rocha que dê as suas águas, e darei de beber ao povo e aos seus animais. Bem, veja, o Senhor falou: eu vou dar água para o povo. Junta o povo e fala à rocha. Fala à rocha e daí ela vai fornecer água para o povo e para todos. Moisés estava sob estresse. Moisés estava absolutamente irado contra aquele povo. E é fácil entender isso, irmãos. Como aquele povo podia ser tão ingrato diante de um líder tão bom, como vimos ontem, o mais humilde, mas ele estava no seu limite. Ele estava sem paciência com o povo. Números 20, verso 10, ele diz assim: ouvi agora, rebeldes. Porventura tirarei água desta rocha para vós? Veja, irmãos, ele já, a princípio, já chama o povo de rebeldes, ingratos. Moisés estava nervoso. E quando a gente está nervoso, a gente não faz boas coisas. E ele já disse nessa afirmação: porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Ele estava se tomando no lugar de Deus, como se fosse ele e seu irmão os responsáveis por tirar água da rocha, e não Deus. Vamos ver isso ainda amanhã, com mais vagar.
O verso 11 continua Moisés, ele diz assim: Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e a água jorrou abundantemente, e a congregação e os seus animais beberam. O que Deus tinha falado para ele, fala com a rocha. Fala à rocha que ela vai fornecer água. Mas o que ele fez? Feriu, bateu com a vara 2 vezes na rocha. E a rocha forneceu água. O Senhor não reteve a bênção por conta da maneira errônea que Moisés estava utilizando, mas veio a água. Portanto, irmãos, o resultado material foi o sucesso. Era a água que eles precisavam, Moisés bateu na rocha e veio água. Mas o sucesso material, irmãos, nem sempre é acompanhado do sucesso espiritual. Espiritualmente, esta experiência de Moisés foi um fracasso. Vamos ver amanhã, vamos estudar amanhã como foi esse, por que foi esse fracasso? O que isso ocasionou na vida de Moisés? E queremos deixar claro para cada um de nós, hoje, como uma verdade presente, o que pode ser um aparente sucesso, o que pode ser um sucesso material, pode ser um insucesso, um fracasso espiritual. Que o Senhor nos abençoe para que a gente obtenha muitos sucessos espirituais. Que a gente obtenha também sucessos materiais, quando o Senhor julgar necessário. Mas que acreditemos ao Senhor todos os nossos sucessos materiais. E desta forma, nós vamos ter também sucesso na nossa vida espiritual. Que Deus abençoe a todos e que os sucessos sejam sempre orientados pelo plano e pela vontade de Deus para cada um de nós e pela nossa fidelidade e obediência a Ele.